Boa noite, Lisandre. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Breno. Boa noite, Andressa. Bem-vindos novamente. Boa noite, Sônia. Está bom o áudio? Boa noite, Priscila. Me falem se o áudio e o vídeo tá bom. Para quem está chegando agora e que não me conhece, eu sou Daniela Pedroso. Eu sou psicóloga. Eu trabalho há 23 anos com violência sexual e a iniciativa dessa página é poder falar um pouquinho mais da minha experiência e, claro, na relação com outras áreas e com outros colegas. Mandei um cadê você aqui pro Dr. Cazé. Boa noite, Gisele, bem-vinda novamente. Para quem está entrando agora, ao final da live, a gente vai parar por 15 minutinhos e eu retorno com o sorteio ao vivo do livro do Dr. Cazé, Todos contra a Pedofilia. Quem não conhece, vale a pena. Desejo boa sorte para todas e todos. Convidar vocês para conhecer o canal do Dr. Cazé no YouTube, que é o Cazé Fortes. Boa noite, Dr. Cazé. Seja Boa noite. Eu estava tentando entrar aqui, alguma coisa deu errado. Que bom que conseguimos. Está me ouvindo bem? Muito bem. Mais uma vez agradeço aceitar o convite. É muito bom poder ter essa troca com o senhor novamente. Estou vendo que tem pessoas aí que já estiveram na live anterior. A gente fez algumas mudanças para não termos as mesmas perguntas, mas no final é isso. As perguntas acabam se repetindo sempre um pouquinho, porque a gente fala sempre dos temas muito parecidos, né? Para quem não conhece o Dr. Cazé Fortes, eu vou apresentá-lo, tá? É o Dr. Carlos José e Silva Fortes, mais conhecido como Cazé Fortes, é promotor de justiça do estado de Minas Gerais desde 1991. Quer dizer, quase 30 anos aí nessa função. Ele é especializado em direito penal, curador da infância e juventude da comarca de Divinópolis, coordenador do Movimento Nacional e autor do livro Todos contra a Pedofilia, que a gente vai sortear após a live. Também é representante do Brasil no grupo de trabalho da Interpol para o combate aos crimes contra menores na América do Sul. Conheci o Dr. Cazé há um tempinho atrás na CPI da pedofilia e a partir daí veio uma afinidade por a gente trabalhar com esse tema, que é tão caro para nós dois, e estamos aí juntos e juntas nessa luta. Então, Dr. Cazé, fique à vontade para se apresentar, fazer suas considerações iniciais e aí a gente já começa nosso bate-papo. Boa noite, doutora Daniela. Um abraço para o doutor Jefferson, que fez a live essa semana aí, não foi? E eu cheguei atrasado, só peguei um pedacinho. Ainda bem que eu vou poder ver a gravação. E que bom, que honra, muito legal estar aqui mais uma vez para a gente falar desse assunto do qual a gente já vem falando há, sei lá, mais de 10 anos, né? Desde lá da CPI da pedofilia. E eu estou às ordens. Um abraço para todo mundo que está participando. Eu vi que o pessoal está entrando aí. Legal. Olha o doutor Jefferson aí. Um abração. E eu tenho uma promessa em relação a ele para ser cumprida. Doutor Jefferson, eu não vou falhar. A próxima vez que eu for, eu vou cumprir essa promessa, viu? Ele sabe o que é. E a gente está já coordenando a vinda do Dr. Cazé aqui para fazer algum evento presencial, né? A gente está cansando um pouquinho de ficar só no online, né? Então, assim que possível, vai fazer alguma coisa por aqui em São Paulo. A gente toma os cuidados e faz ao vivo, porque é bom fazer assim, tem suas vantagens, sim, mas acho que está na hora da gente começar a voltar a se encontrar, né? Sim, então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que é pedofilia e qual é o significado dessa palavra em diferentes âmbitos. Pois até o pessoal costuma a discutir um pouco por causa disso. Eu acho que não é o mais importante, mas vamos ao assunto, né? É porque a gente fala de pedofilia
no campo clínico, digamos assim, no campo da psiquiatria, da psicologia, tem uma definição. E crime de pedofilia, ou crimes, sempre no plural, de pedofilia, no campo do direito, tem uma definição diferente. A palavra é a mesma. Pedofilia, etimologicamente, significa afinidade com meninos ou com crianças. Pedos, criança, menino, e filia, afinidade. E essa mesma palavra, dependendo do campo em que ela é usada, ela tem significados diferentes. No campo da clínico, da psiquiatria, da psicologia, pedofilia é uma das diversas parafilias que existem. O que é uma parafilia? Olha, eu falando isso na frente da doutora Daniela, mas vou falar aqui superficialmente, depois você fala melhor para nós. Parafilia é uma orientação ou preferência, ou um gosto sexual não ortodoxo. Ou seja, a pessoa tem uma atração sexual diferente daquilo que é considerado normal. Então, vamos dar exemplo que fica mais fácil. A zoofilia é uma das parafilias, atração sexual por animais. Necrofilia é uma parafilia, atração sexual por gente morta. Né? Riparofilia também é uma parafilia, atração sexual por gente suja. E tem um monte, tem centenas. Né? Existem nuances dentro das próprias parafilias. 50 tons de cinza, a gente tem pelo menos duas ali, né? Tem o sadismo e o masoquismo, que são parafilias também. E a pedofilia é uma parafilia que indica pessoas que têm atração sexual por crianças semipúberes ou pré-púberes. Dentro da pedofilia, a pessoa pode ter atração sexual só por meninos, ou por meninos e meninas, ou só por meninas, ou por bebês, ou por meninos já mais próximos da puberdade. Aí ela tem até um nome mais específico, chama efebofilia, porque diz respeito aos efebos, aqueles que estão assim, quase na puberdade. Mas essa é uma definição da área clínica. E a pessoa que é portadora dessa parafilia, ela normalmente sabe o que é certo ou errado. Ela simplesmente tem uma excitação sexual diferente. Bem, agora vamos pegar essa definição de pedofilia aqui, ó, e deixar aqui desse lado. Vamos pegar essa outra aqui e falar de outra coisa parecida, mas diferente. Crimes de pedofilia. Sempre no plural. Porque crimes de pedofilia são diversos crimes que estão definidos no Código Penal, estão definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. São crimes que têm natureza sexual, ou seja, cujo bem jurídico tutelado é a dignidade sexual, e tem como vítima uma criança ou adolescente. Então, quando a gente fala de crimes de pedofilia, nós estamos falando de diversos tipos de crimes de abuso sexual, de exploração sexual, de estupro de vulnerável, de pornografia infanto-juvenil, de tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais, de prostituição de crianças e adolescentes. Todos esses delitos, aí, ó, alguns definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse aqui é do meu grande amigo Roberto Fux de Almeida. Né? Ou então definidos no Código Penal. Não está, a palavra pedofilia não está nem no Código Penal, nem no Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma definição doutrinária, é para indicar um conjunto de delitos que têm em comum essas características. Serem crimes sexuais e serem crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Aí, só para terminar, viu, doutora Daniela? Quando a gente fala todos contra a pedofilia, que bom que você tem meu livro aí, porque eu estou aqui na promotoria e o que eu tinha aqui, eu dei hoje de presente. Então, estou sem nenhum. Você mostrou, né? Que nós vamos sortear. Quando a gente fala todos contra a pedofilia, nós estamos falando todos contra os crimes de pedofilia. Aquilo ali significa todos contra abuso sexual, exploração sexual, pornografia infantil, tráfico de crianças e adolescentes, estupro de vulnerável, prostituição infanto-juvenil, favorecimento à prostituição infanto-juvenil, etc, etc, etc. São dezenas de crimes, todos eles chamados crimes de pedofilia. Certo.
Acho que não sei se deu aí a diferença, né? Então não precisa. Tem gente que fala assim: olha, pedofilia não é crime, não. Pedofilia é uma parafilia. É sim, tá certo. Pedofilia é uma parafilia. Lá dentro da Pedofilia. definição, na definição ali da psiquiatria. Né? Fala assim: não, pedofilia é crime. Na verdade, existem os crimes de pedofilia. A prática de Uhum. atos de pedofilia é criminalizada no Brasil através do Código Penal e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá, perfeito. Luiz Genari está falando do sorteio. Até o final a gente vai falar a hashtag para marcar lá, tá? A Luiz, entra Vanessa. no canal do YouTube. Ajuda a gente lá, por favor. Que aí faz, porque precisa disso para o sorteio, né? Isso e o Também, Luiz. hashtag. Eu não vou E o dar palpite, hashtag que não, que você. você que vai fazer o sorteio, você que sabe como é que faz. Ele não vai estar no sorteio, ele está querendo palpitar aqui. Já é a segunda pessoa, doutor Casé, que pergunta isso para a gente. Ah, Da pedofilia enquanto orientação sexual. O senhor consegue explicar um pouquinho melhor para o público que isso acaba gerando uma certa confusão? eu entendi. Olha só. Tanto faz se você disser que é orientação sexual ou não é. O fato é que aquela conduta está lá escrita no Código Penal como criminosa. Então, ter relação sexual com uma pessoa menor de 14 anos é crime de estupro de vulnerável. É um dos crimes de pedofilia, tá lá. Você divulgar pornografia infantil, ou seja, vídeos e fotos de crianças e adolescentes sendo estuprados, é crime de pedofilia. Você se aproveitar da prostituição de um menor de idade é crime de pedofilia também. Então, aí a pessoa chega e fala assim: ah, mas é uma orientação sexual. E daí, né? A pessoa que tem orientação sexual, por exemplo, de zoofilia, se ela maltratar um animal, ela vai responder por esse crime de maus tratos aos animais. Né? A orientação sexual de sadismo, que é causar dor em outra pessoa. Né? Vamos supor que o cara ou a mulher se compraz em causar dor. A outra pessoa não aceita isso. Está cometendo crime de lesão corporal ou coisa pior, dependendo da situação. Independente se você chamar de orientação sexual ou não. Crime é crime, está lá no Código Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e em outras leis federais. Né? Até lembrei de mostrar um negócio. Ah, aqui, olha, dá para ver se eu mostrar? Esse aqui é o canal, ó. Tem até um vídeo dos Titãs aqui que é bem bacana, falando sobre todos contra a pedofilia. E Mas quem eu, puder ir lá e se inscrever no canal, ele tem um vídeo bárbaro que explica isso, tudo de uma maneira bastante didática. Não é, a gente não vai dar conta de tudo hoje, né? Mas eu acho que no vídeo eu acho que a explicação fica melhor. É esse aqui. Achei. Esse começa assim com uma coisinha azul, aí depois eu vou lá falando pra caramba, explicando melhor essa situação. E esse vídeo foi feito até para compensar um pouco a ausência em diversas palestras que estavam até já marcadas, sabe? E embora ele seja uma duração, tenha uma duração menor do que normalmente uma palestra, ele explica as bases e eu deixei de fora tudo aquilo que não dá para falar em público, que a gente tem que falar de uma forma mais reservada, especialmente os casos práticos. Isso eu não coloquei no vídeo, não. Mas eu acho que dá para ter uma ideia boa. Aproveito para agradecer aos patrocinadores lá do vídeo que estão lá. Mas eu quero mostrar, só aproveitar a hora aqui, hoje uma notícia triste, mas que serve para a gente refletir um pouco. Olha só, vê se você consegue ver essa aqui. Ah, tá ao contrário, né? contrário. Então eu vou ler. Ó. Polícia descobre estúdio de pornografia infantil na zona oeste do Rio. Suspeito de aliciar vítimas é procurado. Né? Aí acharam na casa desse senhor, lá no Rio, e isso a gente, infelizmente, já viu muitas vezes, mas tem gente que às vezes não acredita que existe. É bom a gente mostrar.
O cara montou na casa dele um estúdio de fazer fotos e filmes especializado em filmar crianças sendo estupradas ou crianças praticando sexo. Né? Então tem até um ambiente infantil, né? O aparato todo de filmagem de fotografia, e lá ele produzia pornografia infantil, que é, infelizmente, muito difundida na internet. Tem gente que ganha muito dinheiro com isso, de duas formas, principalmente, né? Produzindo esse material dessa forma, tipo esse estúdio que foi hoje desbaratado lá no Rio de Janeiro, ou pegando também fotos que a gente deixa escapar na internet. Estou falando isso para lembrar que é muito importante a gente tomar cuidado com o que as crianças colocam na internet, para que elas não se exponham, né? Também. Oi? E os pais colocam também, né? Claro, às vezes os próprios pais, né? Na praia, na piscina, para A eternizar. Vanessa entrou aí, um grande abraço para a Vanessa, do movimento Infância Livre de Abusos. É uma pessoa muito legal, faz um trabalho maravilhoso. Bonito e está acompanhando a gente aqui sempre também. E, então, acho que era essa. Estou pulando um pouco a ordem aqui, mas queria que o senhor falasse um Baguncei pouquinho. o roteiro aí, desculpa. Mas tudo bem. Fala um pouquinho para a gente do risco que quando a criança, quando o pai, a mãe, a avó colocam essas imagens no Facebook, achando que só tem amigos, no Instagram. Eu acho importante essa sua fala, doutor Cazé, porque assim, por mais que a gente fale, as pessoas acham que não é assim, mas eu tenho só gente conhecida. Eu queria que o senhor contasse para a gente o que acontece com essas fotos. Eu acho isso muito importante. Olha, a gente quer, e é até injusto, né, se você simplesmente eu falasse com o pessoal, só não põe nada de jeito nenhum. Às vezes você tem um menino lindo, uma menina linda, você quer lá botar uma foto, mostrar para os parentes, ainda mais na situação que nós estamos vivendo hoje, que não tem tanto encontro. Tudo bem, isso é normal. A internet é coisa maravilhosa. Sempre acho que é bom a gente ressaltar isso. E criança também tem direito de usar e deve usar a internet. Mas é preciso ter muito cuidado. Não exponha seus filhos demais ou para quem você não conhece. Olhe sempre, né, quem está participando dos seus grupos ou dos seu grupo de pessoas que pode ter acesso àquilo que você publica. E filtre as imagens, principalmente aquelas publicadas pelas próprias crianças e adolescentes. Porque eu acredito que, em tese, os pais têm um pouquinho mais de juízo. Nem sempre. Infelizmente, nem sempre. Mas, em tese, os pais têm um pouco mais de juízo. Então, fiscaliza o que teu filho está colocando na internet, com quem que ele está falando, o que ele está usando, quem está conversando com ele em todas as redes sociais e também nas plataformas de jogos. Né? Isso tudo é muito importante. Vou falar aquele meu refrão batido, mas eu vou ter que continuar falando muito tempo. Não pode ter senha para pai e mãe. Pai e mãe tem que olhar tudo, sempre. Chegar ali, pegar o celular e olhar mesmo com cuidado. Se você não entende muito, procure entender, né? E eduque seu filho, explique, porque o perigo é real. Eu vejo esse tipo de crime, de assédio, todo santo dia. Não é um dia sim, um dia não, é todo dia, muito. E todo mundo que trabalha nessa área vê. Né? É muito fácil a gente enganar uma criança na internet. Então, pai e mãe tem que estar de olho, sim. Tem pais que chegam e falam assim, e a privacidade? Eu posso olhar o celular do meu filho? Eu posso pegar lá e ficar fuçando, etc. Pode não, deve, tem o dever de fazer isso. Isso faz parte do poder familiar, que antigamente se chamava pátrio poder, que é aquele poder-dever que os pais têm em relação aos filhos. E chama poder-dever porque você tem o poder de fiscalizar, porque você tem o dever de tomar conta. Então, você tem que chegar lá e olhar assim, com muito cuidado mesmo, antes da privacidade, para um menor de 18 anos de idade, vem a segurança e a responsabilidade que os pais ou responsáveis têm que ter. Então, não é invasão de privacidade, até porque, a rigor,
O menor de 18 anos nem tem celular. Quem tem é o pai e a mãe, cujo filho está fazendo uso daquele aparelho, porque ele ainda é menor de idade. Já que a gente entrou nisso, eu gosto muito da sua fala quando você explica para a gente qual que é o caminho que essa foto pode fazer. Eu acho isso muito importante esclarecer para as pessoas, porque quando eu falo que as pessoas muitas vezes não acreditam, é que elas não conhecem. Se você puder mostrar até Eu aquelas vou imagens. até procurando aqui umas imagens enquanto eu estou falando, porque Interessante. existem na internet vários sites e outros meios de acesso Uhum, que comercializam a sim. pornografia infantil. A pornografia infantil produzida, Uhum, tipo aquele exemplo que eu dei no começo, daquela notícia, e também aquelas imagens que são furtadas da gente e são uhum, colocadas na internet. Também o que vai parar nesse site de pornografia infantil? Vão parar lá imagens que vazam. Sabe como uhum. é que é? Eu vou achar aqui uns exemplos de sites. Quer ver? Tá, enquanto você acha aqui, Fala uma coisinha que eu vou achar aqui e mostro para você. enquanto ele acha aqui, para quem perguntou, o canal dele do YouTube é Casé Fortes, tá? A Gisele está fazendo aqui é, trazendo uma colocação e que Estou eu acho ouvindo, viu? Procurando. muito importante, e eu abordo isso, Gisele, no meu curso, Abordagem da Violência Sexual em 10 Passos, quando a gente entende exatamente isso que você está falando. Que a criança sozinha na internet é como se ela fosse um adulto numa grande cidade como São Paulo. A gente deixa, desculpa, como se fosse uma criança numa Que grande. legal, eu já dei esse exemplo, algumas exatamente esses. Pega aquela pessoa e solta lá A no gente meio não da solta cidade. de 12 anos no meio da cidade de São Paulo, não solta. Então a gente também não pode soltar nessa loucura que é a internet. A gente tem a questão da Deep Web, ainda que se fala pouco, que é pouco ainda conhecida, mas que está aí fazendo um monte de estragos, né? E principalmente, acho que é importante essas imagens que o Dr. Casé está Olha, mostrando. eu estou mostrando aqui um site, esse é bem antigo, de pornografia infantil. Esse site já foi fechado, ele já é antigo. Eu tive cuidado de tapar as partes assim mais sensíveis e também os rostos, né? Mas é um site especializado em vender fotos do que eles chamam de ninfetas, lolitas novinhas, meninas assim entre 7, 8, 9 até 11, 12 anos de idade, né? Agora, a gente tem um outro aqui, ó, vou mudar a imagem. Uhum, Esse site aqui também é a mesma coisa, já foi fechado, né? Isso é um detalhe de uma das páginas dele. Ele é formado, ele foi feito para comercializar fotos de crianças, uhum, né? E são fotos temáticas, dentro de uma temática que agrada ao criminoso pedófilo, né? Por exemplo, vamos pegar o detalhe de um aqui qualquer, né? Ex-laws, ou... Ah, não, acho que isso aqui está meio indecente, mesmo tapado, né? não tá. Porque as temáticas, mesmo assim, com algumas partes tampadas, ainda está meio agressivo. São sites especializados em vender fotos de crianças, essa aqui, a maioria delas produzida para essa finalidade, com crianças que são raptadas, que são drogadas, né? Como, por exemplo, no caso, esse caso aqui que ficou famoso, essa senhora aqui, ó, que alugava o filho Uhum. para pedófilos na internet. Aí fala, nossa, mas que absurdo, que coisa incrível. Mas infelizmente isso é muito mais comum do que a gente pensa, né? E a gente tem que estar atento para isso não acontecer de verdade. Porque como aqui em Divinópolis, um pai, um pai responsável, um pai atento, evitou um problema para muitos, porque descobriu uma pessoa que fez um Instagram como se fosse um garoto, um menino, e estava através desse Instagram abordando um monte de garotos que Uhum. entre 9 e 11 anos,
E ele se dizia também um garoto, mas na verdade ele estava ali simplesmente para oferecer pornografia, oferecer senhas de jogos em troca de fotos desses meninos, Uhum. né? Às vezes tem bandidos aí que criam grupos de WhatsApp em que Uhum. oferecem atrativos para as crianças, oferecem dicas Ó, de joguinhos infantis e senhas e etc., a troco de fotos das próprias uhum. crianças, dos irmãos ou das genitoras. E isso, infelizmente, gente, é todo dia. Essas Uhum. pessoas estão por aí, prontinhas para assediar os filhos da gente na internet. Por outro lado, você pode falar com seu filho, você não vai usar a internet, não. A internet faz parte da nossa vida, cada vez fará mais Você ainda. falar, não vai. Me dá aqui Não seu celular, né? adianta. Eu acho que o celular se deve controlar, sim, mas ele precisa usar, O precisa. tempo inteiro, né? É, Hoje, o que a gente vê é um uso um pouco desgovernado, descontrolado, tem que ter um limite, tem que ter um, né? né? Mas O pessoal está perguntando se vai ficar gravado, vai, Biazinha, ficar gravado. Só a primeira do Dr. Cazé, que foi a minha primeira, que eu não consegui gravar. Agora eu tô craque nisso. E aí, a partir você de consegue agora, eu vou depois me mandar o vídeo para a gente colocar no YouTube também? Não? conseguir. Eu não Mas sei aí a gente fazer isso. vai lá no seu YouTube também. Pode ficar sossegado. E aí a gente vai chamar bastante gente para participar lá também. Então, por isso, lembrando de novo, sigam lá e façam inscrição no canal YouTube do Dr. Cazé, que é Cazé Fortes, Cazé com S. E eu A gente falou da possibilidade de fazer novamente uma live com o senhor. Algumas pessoas me mandaram perguntas, como essa primeira que a gente já fez, né? que E bom. tem uma pessoa que me perguntou que gostaria de ouvir do senhor. É pedofilia manter relações sexuais na frente dos filhos? Que crime é esse? Eu achei bem relevante essa pergunta, porque são coisas que a gente não fala, né? Tem um crime desse no Código Penal, né? É uma espécie de exibicionismo pedófilo, são aquelas pessoas que fazem crianças presenciarem atos sexuais. Isso é prejudicial para a criança, para a formação, pelo menos essa é a justificativa legal. A doutora Daniela pode falar melhor se é prejudicial ou não. De qualquer forma, é crime sim a pessoa Uhum, que faz com que crianças presenciem uhum, atos sexuais e não precisa ser, no meu entendimento, não precisa ser ao vivo, não. Né? uhum. Pega um filme pornográfico e coloca para uma criança. Sim, eu sempre É gosto, uma inclusive. agressão, né? Sim, eu sempre gosto, inclusive na minha experiência e palestras, Dr. Casé já viu a minha fala em algumas ocasiões, nesse curso online Muito também, eu legal. uso muito isso, que é assim, contar um pouquinho do que chega para a gente num serviço de violência sexual referência, como o que eu atuo. A semana passada, por exemplo, eu atendi uma criança de 9 anos de idade, abusada por um avô, e que essa criança, segundo essa mãe, está com um comportamento agora, a gente pode dizer até que compulsivo, em querer assistir filmes pornográficos, só 9 anos de idade. E por quê? Porque ela foi submetida durante 2 anos a essa prática. Então, assim, o quanto, e aí já respondo a pergunta do Dr. Cazé, o quanto isso é prejudicial, né? O quanto isso vai causar danos e que se a gente não cuida, na hora que chega para a gente, chega muito mais difícil até de cuidar. Então, vocês imaginem, uma criança de 9 anos, desde os 7, sendo submetida a assistir filmes pornográficos, né? Então, assim, é um tipo de crime, sim, e a gente, quando a gente está falando dessas coisas aqui, para quem não está habituado, eu vejo as pessoas chocadas, mandando emojis bastante tristes. A nossa ideia aqui não é chocar as senhoras e os senhores, mas é sim poder informar e contar para todas e todos o que acontece, né, doutor Cazé? Infelizmente é a nossa realidade, não é a de todo mundo aqui, né? Eu escrevi uma coisa lá no meu livro, não sei se você vai concordar, não, se o pessoal que está ouvindo aí vai concordar. Mas eu vou falar, eu já escrevi mesmo e assinei há muito tempo. Porque Aqui. tem um ditado aí
Tá no finalzinho lá, quando estou escrevendo umas anotações finais. Tem um ditado que diz que a ignorância é uma bênção, né? Tem Sim, gente que fala assim, que a ignorância é uma bênção, você não fica sabendo mais ou menos isso. Eu não concordo, não. Acho que a ignorância, principalmente quando ela é proposital, você não quer saber, é um ato diferente de aí. covardia. Ainda Porque mais, não é legal saber dessas coisas mesmo, não. Não é mas bom, não faz, mas é necessário. Porque só com o conhecimento é que a gente vai ter condições de reagir a essa coisa ruim e de uhum, fazer uma coisa boa, e uhum. de tentar evitar que essas coisas ruins aconteçam. Então é preciso conhecer o mal, Então a justamente gente, para evitá-lo e para preveni-lo. E acho que sim, esse é o nosso objetivo aqui, né? a gente já está entrando, então, o nosso roteiro está todo atrapalhado, tá? Fui eu que baguncei, desculpa. Eu estou olhando Bagunçou. aqui aquela cartilha, ó. Se o pessoal quiser, pode baixar a cartilha gratuitamente. É muito bacana. Tem perguntas e respostas produzidas pelo Ministério Público. Tem no site Todos contra a Pedofilia, Ning. Tem mais de um. O Ning tem. Essa cartilhinha que a gente fez. As pessoas estão me perguntando um pouquinho também sobre a questão da prevenção aqui no chat, e a gente já falou disso, para quem não acompanhou ontem, quando falamos sobre violência, abuso sexual e adolescência na internet. Vamos falar amanhã também, quando a gente falar da literatura infantil e o uso dela para prevenir abuso sexual de crianças e adolescentes. Mas eu queria, ele é o nosso convidado de hoje, a opinião do Dr. Cazé. Como que o senhor vê a prevenção do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes? É, eu acho essencial, fundamental, e é aquilo que eu mais tento trabalhar nos últimos 12 anos, pelo menos. Como Uhum. que a gente faz essa prevenção? Através de duas coisas, principalmente: de educação e de vigilância. É importante que a gente preste atenção naquelas crianças que estão à nossa volta, adolescentes que estão à nossa volta, e que a gente converse com eles, esclareça, fale coisas como nós estamos falando agora. Olha, coisas que parecem óbvias às vezes, mas explicar, olha menino, aquilo que você coloca na internet lá, mesmo que você apague, ele nunca mais sai da rede. Né? Uhum. Aquilo vai estar lá para sempre. Então pensa um pouquinho. Às vezes, me diz se eu estou errado, doutora Daniela, mas assim, o que eu vi empiricamente, às vezes na adolescência, tanto os meninos quanto as meninas, eles querem, e é natural isso, dizerem para o mundo o seguinte: ó, não sou mais criança, estou me tornando adulto agora. E isso, com as redes sociais, demanda uma exposição que às vezes é excessiva e pode ser perigosa. É hora Uhum. da gente prestar atenção, de dar conselho, de fiscalizar e de olhar. A criança, pela sua própria natureza, ela é mais crédula, por isso mesmo ela aprende as coisas mais rápido, porque ela está aberta a receber as informações e acreditar nelas. Uhum. Precisamos ensinar mesmo. Não coloque Sim. qualquer coisa na internet, não se exponha, não converse com qualquer um. Sabe, aqueles ditados, às vezes até antigos, de não converse com estranhos e Deixa etc., abaixo. vale para Uhum. a internet, né? Uhum. Então, Sim. e outra forma de prevenção também, muito peculiar até dos movimentos das campanhas todos contra a pedofilia, carinho de verdade, faça bonito, proteja nossas crianças, qualquer uma. Todas elas são igualmente boas e importantes. Uhum. A nossa manifestação em si é um ato de prevenção. Quando Sim. a pessoa cola um adesivo ou veste uma camisa, todos contra a pedofilia, ou faça bonito, com aquela florzinha amarela bonitinha, né? Maio Ai, laranja, é, infância 8 de livre de abusos, 18 de Uhum. maio, todas essas manifestações são muito importantes. Tem alguém falando da Melody aqui, que é uma questão muito interessante, mas deixa eu terminar esse raciocínio. Quando Uhum. a gente se manifesta, nós estamos dando um recado que é importante. Um recado Uhum. de que nós estamos atentos e não vamos aceitar esse tipo de comportamento. Porque o Uhum. criminoso que gosta de abusar de crianças e adolescentes, ele é, por natureza, um covarde. Sim.
E quando você diz para ele que você está atento, que você vai tomar as providências, você inibe o comportamento criminoso dele. Ou seja, ele é que tem que ter medo. Acho que a gente tem que chegar e dizer para esse criminoso: olha, nós estamos atentos, nós sabemos o que é isso, nós não vamos tolerar que você mexa aqui com as nossas crianças. Então, se afasta, some, desaparece. Essa manifestação, por si, é um ato de prevenção também. Né? Claro que vai ficar mais fácil para qualquer tipo de criminoso que busca abuso ou exploração sexual atacar aquelas crianças que são sabidamente desprotegidas, que Em ninguém está defesa olhando por elas. delas, né? Se você fala assim, ó, esses meninos aqui, ó, em volta aqui, ó, a gente está olhando. Eles não estão largados, não. Nós estamos muito atentos. Esse é um momento importante de prevenção que todo mundo pode fazer, às vezes com pequenos gestos, né? Com pequenas manifestações, mas claras, você deixa evidente ali que você está atento. Tá. Tem algumas perguntas entrando aqui da Luciana, que está acompanhando a gente, Casé, de Miami. E ela Que fala, legal. Lu, te convido para conhecer, assistir a live de ontem, que está gravada, e a de amanhã, que a gente fala muito sobre isso. Mas entrando na pergunta dela sobre prevenção, como que a gente conversa com a criança, é como a gente conversa com qualquer outro assunto. Eu sempre falo uma coisa, que quando você tem um diálogo aberto e franco com seus filhos, se algo estranho lhe acontecer, essa criança chega para você e fala: olha, mamãe, papai, aconteceu isso. Vem um sinal de alerta para essa criança. E aí essa criança tem meios para acessar o pai, a mãe e poder falar sobre isso. Agora, se a gente não tiver assunto com as crianças de nada, não vai chegar essa informação para a gente de um abuso sexual ou de uma tentativa. Ou de alguém que, na verdade, procure essa criança numa rede social, num grupo, e tente coagi-la, né? Então é isso, é conversar, é falar sempre, né, doutor Casé? É isso aí. E olha, é muito importante, eu penso, né, criar esse ambiente de confiança desde cedo. Né? Se colocar na posição de um porto seguro, de uma pessoa confiável. Acho até que a gente deve ser amigo do filho, não é só amiguinho, não. Como diz a minha mãe, assim, eu sou sua amiga, mas eu sou, antes de tudo, tua mãe. Né? Mas criar esse ambiente em que você confia naquela pessoa, você pode falar. E tá atento aos sinais, porque às vezes a criança não tem como falar, né? Às vezes ela é muito nova, ela é muito pequena, existem muitos abusos com bebês, né? A gente tem que estar atento também aos sinais físicos, que são muito claros e evidentes, lesões em áreas genitais. Isso tem que ser muito bem explicado e sabido. Ninguém pode deixar inexplicada uma lesão numa área dessa natureza. Também tem aqueles sinais de comportamento sexualizado precoce, eu estava falando agora, né? A criança exposta a um tipo de abuso ou de exploração, ela pode começar a ter esse comportamento sexualizado incompatível com a idade. Tem também aquelas brincadeiras erotizadas que também incompatíveis podem indicar, né? Eu quero até inverter a imagem para te mostrar aqui algumas imagens, são desenhos de crianças que sofreram abuso sexual. Né? E elas... Isso, dá, né? dá tempo da gente ver? Tá. Olha só, esse desenho é até famoso. A criança desenhou o abusador como o enxergava, né? Esse aqui desenhou todo mundo com o olho assim bem arregalado, o braço em formato de pênis, olha só. Tem vários outros, deixa eu passar aqui para frente, que tem um que é interessante. É uma coisa recorrente. Doutora Daniela, me diz se é verdade. Isso eu não estou falando porque eu notei. Mas uma coisa muito comum é o detalhamento de órgãos genitais. Sim, e esses braços abertos, ele fala muito para a gente. Você observa como todos esses desenhos têm o braço aberto, né? A maioria deles, né, fala um pouco da falta de proteção materna
que essas crianças sentem. E assim, é isso. Não é normal o seu filho desenhar em casa, como estava na figura anterior, alguém com um pênis à vista. Agora, nessa outra figura, algo está Tem uns que errado. são bem grotescos até. Sim, sim. E entrou uma pergunta aqui que eu acho muito interessante, que é assim, e em relação ao abuso intrafamiliar, a gente orienta igual, a gente previne igual. Ninguém tem o direito de tocar no seu corpo. E esse ninguém, ele vale para pai e mãe também, ele vale para avô, ele vale para tio. Então a gente tem que estar atento também que isso pode acontecer dentro de casa. Até Falo assim, que o abuso sexual com crianças pequenas, na faixa ali até 8 anos de idade, geralmente é alguém bem próximo, o que é lógico, porque quem é que tem geralmente acesso a essas crianças? Né? sim, porque Muitas vezes alguém da família. sim, eu acho que é importante fazer essa diferenciação, né? De quando a gente fala de abuso sexual infantil, principalmente nessa idade, é alguém de confiança, alguém que tem acesso a essa criança, né? Eu acho que a gente está Porque o caminhando círculo assim, da criança de contatos é bem mais restrito. restrito. Né? Então, quem é que vai chegar perto a ponto de poder ter oportunidade de praticar um abuso? Né? Infelizmente, é alguém de dentro de casa, muitas vezes. É triste isso. Juridicamente, é claro que esses crimes têm agravantes, justamente por essa confiança depositada nessa pessoa. Eu queria que o senhor falasse para a gente, que a gente está caminhando para o final, que como tem um público aqui diferente Ó, da live, só, posso falar uma coisinha? A pessoa falou uma coisa muito importante. Falou da lei de alienação parental, LAP, pune a mãe que uhum, denuncia. Essa lei ela tem que, no mínimo, melhorar, se não ser revogada mesmo. Porque ela tem causado efeitos tristes assim, naquelas pessoas que querem denunciar crimes. uhum. E diferente do que a gente espera, né? Eu acho que é isso. É, Aí para quem está perguntando, isso é o assunto para um outro mesmo, isso momento. aí dá pano para manga. Vamos marcar uma próxima, gente, na segunda maratona, que vai começar na semana do psicólogo, tá? Depois eu vou contar para vocês. Então, continuem acompanhando aí o meu perfil. Como tem muita gente que não estava na última, e eu acho essa sua explicação fantástica, o senhor explica para a gente qual é a principal diferença entre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes? Vou falar de uma forma bem direta, bem rápida. Exploração sexual, lucro, grana, dinheiro. A pessoa quer ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro agenciando a prostituição de crianças e adolescentes, vendendo pornografia infantil, traficando crianças para fins sexuais. Todos os delitos que têm como objetivo o lucro com o sexo das crianças são delitos de exploração sexual. Abuso sexual diz respeito ao prazer próprio do agente. Né? O objetivo principal é o gozo, é o prazer, é se dar bem, é se ter ali uma satisfação. Ou Uhum, seja, por que, que um cara estupra uma criança de 3 anos de idade? Porque ele tem uhum, prazer em fazer isso e não tem escrúpulos para se importar com o grave uhum, mal que ele está causando a essa criança, com as sequelas que vão ficar uhum, a partir desse comportamento. Então, essa é a uhum. principal diferenciação. Né? Tudo, de qualquer forma, muitas vezes estão ligados, né? Uma Sim, pessoa pega e pratica. Uma coisa importante para se falar a respeito de exploração e abuso. A repetir. exploração recrudesce nos lugares mais miseráveis. Quando a pessoa não tem menos dinheiro, fica mais fácil ser explorada. Uhum, Agora, o abuso sexual, ele acontece com gente rica, gente pobre, acontece na mansão, na favela, de qualquer jeito. Né? A gente vê esses casos acontecerem em todos os meios. Né? Se fala muito aí dos padres, e tem mesmo entre religiosos, mas também tem uhum. muito entre pessoas que não têm religião nenhuma, pessoas que estudaram Todo muito, lugar, pessoas que não estudaram. Oi? acontece em todo lugar, né? Todo lugar. Não tem fronteira mesmo. Não tem, eu acho que assim, eu aprendi com o Dr. Jefferson, que está aqui com a gente, que qual é a diferença do abuso sexual quando a gente fala de classes
menos favorecidas? É a porta, é a parede, ela é mais fina e a gente escuta no quarto do lado. E quando a gente está falando de classes mais favorecidas, a gente não escuta o abuso sexual e a gente varre ele para baixo do tapete. Eu acho que isso, E os assim... ricos gostam mais de abafar o caso, né? Tem Sim, mais porque facilidade em fazer isso também por poder que vem com o dinheiro. sim, com certeza. A gente está caminhando para o final. Então, antes da última pergunta, a gente vai ter uma próxima, o mês que vem, de novo, tá, doutor Cazé? Porque o senhor cortou Ah, metade do roteiro. Então, e aqui está tudo muito organizado, então vou mostrar de novo olha um para livro legal também que eu vou mandar para você, ó. para mim. Esse é- Tá ótimo. vou mandar um desse para você. Tem aqui algumas pessoas, com certeza você conhece, alguns lá da CPI. Tem a doutora Ah, Paula Mari, delegada lá sim, do Rio, né? uhum, Bem, é muito bacana. Vou mandar um desse para você. Tem ótimo. que te mandar os Gente, negócios mesmo, né? tá me devendo um monte de coisa. É. Lembrar para vocês que, terminando a live, às 8h15, eu vou entrar numa nova live, que é o nosso sorteio do livro Dr. Cazé, Todos contra a Pedofilia. Para participar da live, tem duas regras que a gente vai na hora atrás para ver se o sorteado fez isso ou não. A primeira regra é se inscrever no canal do YouTube Dr. Cazé, que é Cazé Fortes. Vou mostrar aqui o nominho dele direitinho como escreve. Show. Erro, não, já está aqui, ó. Já está aqui. Então, a primeira regra é essa: é se inscrever no canal dele do YouTube. E a Olha o segunda canal. regra, olha lá o canal. Vejam o vídeo da palestra, mas vejam também esse dos Titãs, que é muito legal. E é Muito curtinho. bom. E aí, a segunda regra, Já volto. quando a gente acabar aqui, a gente vai lá correndo no post dessa live e vai escrever a Vim pegar um hashtag. negócio aqui, olha que legal. Tá me devendo. A hashtag Todos contra a Pedofilia. É só marcar lá para participar do sorteio, que ele é ligado ao Instagram, que é via sorteio GRAM. Antes de eu passar para o Dr. Cazé responder rapidamente aqui e fazer as considerações Ó, a Anne finais. Caroline já se inscreveu, chegou ali, valeu. Toque rápida, vão lá, gente, mas vai ter 15 minutinhos aí para vocês irem lá, tá? Lembrar que então a gente está numa maratona de lives. A gente tem uma amanhã às 19 horas, outra no sábado às 11 horas e outra na sexta-feira às 18 horas. Na próxima live a gente vai sortear o boné, porque hoje a gente tem o livro. Eu pedi o livro porque eu achei que o livro ia ser mais importante para todo mundo aí que ainda não conhece. E eu tô Então, devendo um boné pra Vanessa mesmo, ela tá me cobrando aí, ó. Vai ser entregue. ele, Vanessa, pode deixar. Então, eu queria agradecer todo mundo, também convidar para conhecer o meu curso. O link está disponível na bio, aqui na minha página. Convidar vocês para continuar seguindo a página. O pessoal está perguntando em qual post é para colocar a hashtag Todos contra a Pedofilia. É no post que fala dessa live de hoje com o Dr. Cazé, que eu coloquei ontem. É lá que a gente vai estar considerando, tá? Então, agradeço. Vou passar para o Dr. Cazé contar para a gente o que é o movimento Todos contra a Pedofilia. Temos só 4 minutinhos, senão a gente perde a gravação, tá bom? Nem vou gastar isso tudo, não, para a gente garantir a gravação, porque o movimento Todos contra a Pedofilia é isso que nós estamos fazendo aqui agora. É levar as informações para as pessoas no intuito de prevenir crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Ou seja, levar informações que sejam úteis para prevenir os crimes de pedofilia. E fazer, de uma forma bem ostensiva, essa manifestação preventiva, esse recadinho aí, sabe? É uma maneira de dar esse recado para todo mundo, de bem e de mal também. Não mexam com as nossas crianças, porque nós estamos prestando atenção, nós sabemos o que é isso, nós não toleramos esse tipo de coisa e vamos agir. Gente, além de se manifestar, ajam mesmo.
né? Se for necessário, se você tiver conhecimento, passa a ser sua obrigação tomar a providência de conversar com uma autoridade, com um promotor de justiça, com um policial, ou fazer uma denúncia pelo Disque 100, ou pela internet, pela SaferNet, por exemplo. Um abraço para o pessoal da SaferNet, que é uma ONG sensacional e que traz estatísticas e recebe notícias de uma forma muito organizada, muito boa também. Então, eu já estou em contato com o Rodrigo da SaferNet para uma live próximo mês também. Lembrando que legal. Agora, como Diogo, boa noite, Diogo. Vai lá no post para participar no sorteio e põe a hashtag Todos contra a Pedofilia. Qual que é? Denis está lembrando aqui, estamos todos de olho, é isso. Qual que é o post que o pessoal, a Adriana de Salvador está perguntando para a gente? O post é esse, que você passa para o lado e tem a foto do livro. É um post de ontem, tá? Gente, se alguém se interessar pelo livro aí, manda um recadinho, porque você vai encontrar para vender na internet. Mas manda que a gente manda com autógrafo um pouco mais barato. E é mais barato, é só mandar um e-mail para casé@viacel.com.br. Pode mandar. Olha, esse mesmo. Legal. Você decorou. Eu decorei porque depois da última live, várias. Ficar te perguntando. E aí eu já decorei. E aí vocês vão ter aqui com autógrafo. Olha que coisa mais linda, gente. Lembrando que na live de amanhã também vai ter sorteio novamente, tá? Então eu espero todas e todas. Agradecer novamente, Dr. Casé, por estar aqui com a gente. A vai mandar uma camiseta para mim e para o Dr. Casé do Movimento Infância Livre de Abuso. A gente super agradece. Legal. Porque é uma maneira de a gente mostrar para as pessoas, como lembrou o Denis aqui, que a gente está de olho, que a gente está vigilante e que estamos cuidando das nossas crianças e adolescentes, né? O Movimento Infância Livre de Abuso tem um canal muito legal também. Sim, sim. E assim, tem uns vídeos fantásticos, está sempre orientando a gente. Então, convido vocês também a conhecer o perfil da Vanessa e seguir aqui. Gente, 33 segundos. Obrigada. Um beijo. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Nos vemos daqui 15 minutos, ok? Beijinhos. Tchau, tchau. Boa noite, gente.